Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também. Vamos para mais uma aula de História e hoje nós vamos focar nas fases do Renascimento científico e cultural. A aula passada a gente focou, no que foi o Renascimento científico e cultural. Hoje nós vamos ver como foram aí as fases desse processo, tão importante na história. Então, o que cada fase tem de característica e o que vai marcar cada uma delas. Vocês vão ficar agora com a explicação da Pro. Para a gente relembrar o que eu já tinha trabalhado com vocês na aula passada, do que foi esse momento aí do Renascimento, para a gente lembrar que é o período que a gente sai do momento que a gente chama de Idade Média e vai para a Idade Moderna, não é isso? Então, saindo do período que a gente conhece como Idade Média, Idade das Trevas, onde quem governava, quem pensava, quem produzia tudo era a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica tinha esse poder gigantesco. E aqui a gente já quer abandonar, quando a gente entra na Idade Moderna, a gente já quer abandonar essa questão aí, turminha, de estar ligada mais à questão da religião e focar no pensamento mais racional, onde o ser humano, o homem, seria o centro de tudo. Só para a gente poder relembrar. Quais eram os princípios desse renascimento? Vamos lá observar aquilo que a Pro já tinha trabalhado com vocês, Então, o antropocentrismo, ou seja, as ideias ligadas ao que o homem seria o centro de tudo. Tirando aquela ideia do teocentrismo, que Deus seria o centro. Aqui a gente abandona essa ideia que Deus seria o centro e vamos para a ideia de que o homem seria o centro. Era ele que deveria ser pensado, estudado, produzido arte e cultura a partir desse homem, ok? Ligado também à questão do humanismo, que as manifestações humanas seria fundamental aí para a gente poder entender. Só relembrando, tem tudo isso lá direitinho na aula passada. Naturalismo, as ideias ligadas à natureza, ou seja, onde o foco seria voltado à questão da natureza, dos estudos da natureza. A botânica, entra aí com uma questão muito forte. Outra questão aqui é o hedonismo. O que seria isso? As ideias ligadas ao prazer, que o homem deveria buscar o seu prazer individual e que cada um, faria essa busca aí por esse prazer, O racionalismo, as ideias ligadas à questão racional, do concreto, do pensante, se desligando aí da ideia da fé, já que a fé a gente vai para uma questão aí mais subjetiva. Aqui não, aqui a gente vai para a ideia racional. Vamos pensar a ciência aí de fato. O classicismo, que seria a gente retomar as ideias lá da Grécia, de Roma, onde eles pensavam mais o pensamento clássico, essa ideia mais voltada a todo esse pensamento. Tranquilo? Relembrei com vocês? Acho que tudo isso ficou bem compreendido na aula passada, sétimo ano? Eu espero sinceramente que sim. Então agora nós vamos para as fases desse movimento, que é muito importante que vocês entendam. Então, as fases, a gente vai ter o trecentro. Lembrem que também é italiano, então tem todo um sotaque aí, O quatrocento, a alta renascença, que aqui o livro de vocês foca na alta renascença. Mas não é todos os livros, vocês foram fazer pesquisa, que coloca como sendo uma das fases. Mas tem uma característica que a gente precisa lembrar, E o cinquecento, que também é a última fase aqui desse movimento. Lembrando que o movimento vai do século XIV ao século XVI. Não pode esquecer isso, ok? Sétimo ano. Vamos lá para a primeira fase? Quais são as características dessa primeira fase? Então, essa primeira fase ela vai ser desenvolvida lá nos anos de 1300. Por isso, o trecento, Porque acontece nesse período aí. Então, eles vão nomeando a partir
dessa ideia, né? Acontece principalmente em Florença, na Itália. Então, gente, aqui era o período na Itália, estava, né, realmente como sendo o ponto de ligação entre vários continentes, ali pelo mar Mediterrâneo. Então, por isso que começa esse movimento aqui, ok? Então, aqui, nessa fase, é importante vocês lembrarem da característica do quê? Da questão humanista. Então, eles vão deixar, né, essa questão religiosa, só que é importante você entender o quê? Nós estamos passando por uma transição. Toda transição ainda fica com um pouquinho dos resquícios do momento anterior. Então, aqui eles começam aqui o processo, né, de engatear, como a gente costuma dizer, no humanismo. Além das inspirações clássicas, que vocês já entendem tudo o que significa essas palavrinhas aqui, a Bárbara já colocou, né? A pintura, ele abandona aquela questão mais gótica, mais um pensamento mais gótico, que tinha voltado à questão da religião, e eles vão para pinturas mais procurando perfeição, como existia no classicismo, né? O culto, a perfeição, a beleza. E também aqui, tudo baseado no tridimensionalismo, né? Você observar de vários ângulos aquela mesma situação. Principais características aqui, né, da primeira fase, essa fase que acontece mais restrita aqui na Itália, ok? Vou lá colocar mais alguns pontos que é importante vocês lembrarem desse momento. Então, principais características, né, eu vou colocar para vocês, principalmente, que eles vão abordar o tema da vida cotidiana, né? Coisas que a gente sente, né, no nosso dia. Então, os sentimentos vão vir aí com muita força, já que a gente está em busca desse prazer individual, né? Características físicas, que é importante que vocês observem, e a gente tem esse abandono, né, gradual aqui ainda, da questão religiosa, né? Presença, principalmente do humanismo nas artes plásticas, né, para você fazer essas construções mais voltada à beleza, né, à perfeição, e principalmente à perfeição do homem, né, do homem. Quando eu digo homem aqui no sentido de homem e mulher, né, vocês lembram que a gente coloca aí que esse momento aí já é mais ligado, né, e as obras literárias acompanhavam tudo isso aqui, né, voltado sempre no parâmetro grego-romano, sempre buscando as inspirações aí grego-romano, né? Então, isso daqui são os principais pontos. E o que eu gosto que vocês lembrem? Que é um momento de transição, de passagem dessa questão mais ligada à religião para um outro pensamento. Então, é um momento que a gente está ainda, né, misturado aqui, muitas coisas aí dos dois momentos. Os principais artistas, né, que a gente vai observar agora, no próximo slide, vai estar ligado a essa fase aqui. Então, a gente vai ter, né, principalmente o Francesco, né, Petrarca, então, e o Giovanni Boccaccio. Gente, esses dois artistas, né, inclusive eu coloquei aqui obras que eles produziram nesse momento, eles vão trazer mais esse momento que refletia. Toda fase, eles vão estar aí ligada a alguns, como eu posso dizer, a alguns artistas, né? Também ligada à produção científica. Só que a científica ela vai entrar mais na próxima fase. Aqui a gente vai ter esse surgimento mais ligado à arte. Tranquilo? Primeira fase, ok? Pronto. Então, esses aqui são os principais pontos. Vamos para a segunda fase, agora, 7º ano. Então, a segunda fase é o que a gente chama do 400. O 400, também como a primeira fase, vai estar ligado ao ano que surgiu. Por isso o nome, né? Por ter surgido em 1400. Então, por essa questão aqui, a gente vai ter, né, turminha, o nome dessa fase. Essa fase aqui já se intensificou mais, né? Então, eles já tinham superado a fase anterior, aqui já tinha mais características concretas do momento renascentista. O que é importante que vocês entendam aí, né? Essa arte renascentista, ela agora já vai misturar tanto a produção cultural quanto a produção científica. É daqui que surgem, né? Que surgem
o principal autor do momento da Alta Renascença, que o livro de vocês pontua como sendo um momento específico. Não é todos os livros que tem isso, né? Mas o de vocês, especificamente, ele vai colocar como sendo uma fase, ok? E aí a gente vai colocar aqui outro ponto marcante, que a gente deixa a Europa e vai para outros países, ou deixar a Europa não, deixar a Itália e vai para outros países da Europa. Então a gente não tem mais aquela necessidade, sétimo ano, de permanecer somente na produção ali local, né, de Florença, da Itália, ali comum, no geral, ok? E aqui eles reforçam demais a busca pela perfeição. Então as artes plásticas desse momento aqui são aquelas artes plásticas que você observa que é tudo muito bem estruturado, né? Que tem realmente uma busca por uma assimetria, por uma perfeição muito forte, né? Porque aqui a gente já consolida de fato essas características. E aqui a gente vê a participação dos mecenas. Lembram quem eram os mecenas que a gente estudou na aula passada? Né? Aquelas pessoas que tinham muito dinheiro e resolviam financiar essas artes, né? A arquitetura das cidades voltada mais para esse momento, ok? E aqui os mecenas vão ter um papel fundamental, porque eles começam de fato a fazer da cultura, né, o ponto-chave aí inclusive da economia, da circulação econômica, né? Tudo tentando abandonar aquele momento anterior, que a gente até, né, colocou aqui, poderia ser chamado momento, né, da Idade das Trevas, ok? Então, essas são as principais características, e uma das mais marcantes e mais cobradas são a questão, né, de ir para outros países da Europa. Tranquilo? Como vocês estão vendo que a tá um pouquinho rouca, eu vou beber um pouquinho de água aqui. Vamos lá, né? Continuando aqui, eu vou mostrar para vocês as principais características, tentando aqui colocar pontos para vocês fixarem. Quando eu faço esse momento, principais características, são algumas coisas que vocês precisam lembrar desse momento, né? Aqui surge a ideia muito grande do paganismo. Por quê? Porque como eles estavam, né, abandonando a ideia de igreja como sendo o centro de tudo, o sétimo ano, essa ideia do paganismo vem com muita força, porque eles começam a deixar as questões religiosas e vão para as questões mitológicas, lá da Grécia Antiga. Então, eles pegam muitos esses personagens da mitologia e trazem para aquele momento atual. Ou seja, começam a cultuar mesmo e a se direcionar nesse momento. Então, uma retomada ao momento clássico e que gera, né, uma das principais características. Então, muitos autores costumam dizer, né, e o livro de vocês também pontua isso daí, né, a questão do paganismo, né, essa questão de você estar mais ligada à mitologia e menos à religião, né. Aqui, outro ponto importante, né, que eu já tinha colocado no slide anterior, mas é bom reforçar, essa questão de romper totalmente com o que vinha sendo produzido na Idade Média. Então, um dos pontos marcantes é justamente esse rompimento total. Aqui a arte já tem uma cara nova, a arte e a ciência também. É nesse momento que a gente inventa aí várias coisas, né? Os pensadores desse momento produzem várias coisas, né? Tudo ligado à questão do greco-romano, né? À questão clássica. E nesse momento também os mecenas, né, de Lourenço, né, criam a escola filosófica, né, neoplástica, que é uma das escolas, né, de artes mais conceituadas na atualidade, né? Tudo muito ligado a esse momento clássico, né, que a gente vivencia agora. Quem são os principais autores, né? Autores, né, artistas plásticos e também a questão pessoal ligado à cultura, né? Então aqui a gente vai ter Leonardo da Vinci, né? Que vai ser a grande figura desse momento. É tanto que ele divide, né, o momento e cria a Alta Renascença, né? A Alta Renascença, como sendo uma fase, está ligada justamente a ele, né? E aí ele vai criar várias obras, só que
né, a gente percebe que as obras dele já tem mais uma questão assim, muito de confrontar a religião, de mesmo assim, de questionar nas obras dele a questão da religião, né? E Sandro Botticelli. Então, esse daqui vai ser também uma das figuras principais do Renascimento aqui, nessa segunda fase. Tranquilo? Eu acho que sim, né? Acho que a gente já conseguiu compreender qual é o ponto aí desse movimento do Renascimento. Vamos lá agora para o que alguns autores chamam da terceira fase. Mas eu não coloquei como terceira fase, porque não é um consenso aí geral. Mas a alta renascença, ela está ligada direta a Leonardo da Vinci. Então, como eu disse para vocês, ele fragmenta justamente, né, na fase do quadricenter, né, para a fase do cinquecenter, né? Então, ele vai ter essa fragmentação e cria esse momento aqui específico. É tanto que ele costuma dizer, saber não é o bastante, necessitamos aplicar o conhecimento. Então, por quê? Porque ele faz essa ligação mesmo de você pensar, mas você tem que aplicar aquele pensamento para construir alguma coisa, né, de valor. Então, é um dos pensamentos que ele norteia essa fase, que a gente chama da fase da alta renascença, né? A gente já sabe, a gente já viu, inclusive, na aula passada, a importância dele, né? Porque ele, além de ser um artista, ele também era um cientista, um inventor brilhante, que cria várias coisas que a gente tem a necessidade nos dias atuais. Tranquilo, turminha? Vamos para a última fase, que alguns colocam como terceira, outros como quarta, né? Então, vamos ser a última etapa desse movimento aqui do Renascimento. Vamos lá? Então, o cinquecenter, né? O cinquecento, ele vai ser essa fase que surge em 1500. Por surgir nesse momento, a gente vai dar essa nomenclatura. Todas as fases do Renascimento estão ligadas ao ano de surgimento, né? E por isso denomina-se aí os seus temas. Aqui, eles voltam a um momento de mesclar. Como a gente já tinha se espalhado em toda a Europa, eles já faziam uma mistura, que não era mais só aquela mistura do momento lá da Itália. Não. Aqui já vai, cada país vai dando sua cara. E uma dessas caras aqui, né, foi justamente a mesclas dos temas religiosos e também é por isso que aqui vai ser a fase, né, de término, porque eles começam de novo a mesclar a religião com a questão das obras de artes, né, que eles começam a chamar do profano, né, porque eles misturam a religião para produzir algumas coisas que muitos não concordam. No próximo slide, a gente vai colocar o seguinte para vocês. As principais características desse momento. O que eu quero destacar aqui para vocês, né? O Renascimento, ele vai fazer os processos de se expandir para outros países, né? Aqui ele já estava consolidado, por exemplo, na Holanda, né? Na Alemanha, Portugal, França. Aqui ele já tem esse momento consolidado, né? Já está bem organizado e, como é que eu posso dizer? Já com sua arte característica de cada país, né? E também teve esse enfraquecimento, né? Esse momento renascentista, ele começa a entrar em declínio, né? Você já percebe que ele vai perdendo força e vai dando lugar a outros movimentos. Os principais, né, artistas que ele vai visualizar agora, no próximo slide, é justamente, né, aqueles artistas que até hoje a gente conhece, né? Então são figuras clássicas, né, desse momento aqui também do Renascimento. Quem são eles, né? Maquiavel, que todo mundo, né, é um escritor italiano que ainda continua a produção, né, que tem obras fantásticas até hoje, né? Rafael Sanzio, né, que também é outro importante. Michelangelo, né, que todo mundo, né, já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, nem ser nas aulas de arte, né, pertence a esse momento, né? E Erasmo de Rondano. Todos esses artistas, eles vão ser mais caracterizados por esse momento aqui. Momento final já, que a gente já faz uma mistura aqui, né, do que a gente chama arte mais mesclada. Tranquilo, sétimo ano. Então a gente dividiu esse capítulo aí em dois momentos. O primeiro mais focado, as ideias, né,
do renascimento e esse segundo momento mais ligado às fases, características das suas fases. Eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido o conteúdo, né, que vocês assistam com bastante carinho e até a próxima aula. Um beijo!